Oh, que pessoas erram é um fato. Bom, a menos que você seja Emmett, claro. Todos nós já erramos em algum momento da nossa história, e é algo natural da vida. Afinal, a única maneira de não cometermos erros é fazendo nada. Mas e quando você está do outro lado da história e precisa perdoar alguém? Bom, talvez não seja tão fácil assim. Mas afinal, o que seria o perdão? Quando crianças, estamos ensinados que temos que desculpar os erros cometidos das pessoas à nossa volta, e que é algo importante para nós mesmos e para o praticante do erro. Seguindo essa lógica, aparenta ser algo simples, mas se pararmos para pensar, não é apenas isso. Esse assunto envolve muitas camadas. Um exemplo disso é no desenho Anfíbia, em que a protagonista Annie, que vivia no mundo dos humanos, foi transportada por uma caixa para um mundo mágico chamado Anfíbia, onde ela acaba morando com os Planters, que seria uma família de sapos, virando praticamente parte da família. Até que no episódio Depois da Chuva, a Annie vem descobrindo o modo de voltar para sua casa. Só que para isso, ela precisaria da caixa, a mesma que a levou até lá, que estava com Hop Pop. Mas na verdade ela não estava com ele. O sapo teria enterrado a caixa com medo de ser perigoso para sua família, mentindo para Annie e a enterrando. Só que ao desenterrar, ela não estava mais lá, e a garota descobre isso, e fica com raiva e tristeza, e vai embora da casa por mais que o Hop Pop tente pedir desculpas. Eu preciso da caixa de música pra voltar pra casa e você enterrou ela debaixo de uma árvore. O que você queria? Ele até tenta ir atrás dela por meio de uma trilha que ela deixou. Inclusive, meu Deus, a Annie só pode andar com essa mochila de cabeça pra baixo, porque a quantidade de coisa que ela deixou cair, meu pai amado. Bom, mas já era tarde demais. A Annie tinha se fechado e estava magoada e não queria mais ouvi-lo. Mas eles acabam tendo que se unir para salvar o Spring e a Polly, que estavam em perigo por estarem tentando salvar a caixa que havia sumido, que agora estava dentro de um redemoinho. Eles conseguem salvá-lo junto com a caixa, porém a Annie havia feito a trégua só para salvar o pessoal, e agora ela iria embora. E ela quase vai, mas o Hop Pop resolve abrir seu coração a ela, explicando que há alguns anos, Garças acabaram atacando Waterwood e devoraram os pais de Spring enquanto ele viajava. Com isso ele se culpava muito por não conseguir ter feito nada, e a partir daquele momento ele faria de tudo para protegê-lo. E ao ler sobre os perigos da caixa, o sapo teria se preocupado e a enterrado. A Annie com a história consegue entender um pouco melhor o lado do Hop Pop e o perdoa. E, bom, a história acaba, né? Não. No episódio seguinte, Primeiro Templo, por mais que aparente estar tudo certo entre os dois, é perceptível que ainda ficou um climinha meio estranho. O Hop Pop parecia querer agradar a Annie com tudo, como fazer pratos que ela gostava. Só que depois, Marcy acaba chegando na casa deles para irem ao primeiro templo, em busca de ativar uma das pedras. E nesse templo teria muitos perigos e muitos enigmas, e eles acabam se envolvendo nesses perigos. E o Hop Pop em várias situações queria ajudar a Annie, só que ela sempre se recusava, voltando aos conflitos anteriores. Ele até perguntou para ela sobre ter recebido seu perdão, e ela disse que foi cedo demais para ela. Caramba, o que precisa acontecer pra você esquecer isso? Eu não sei! Bom, e aí podemos ver dois lados. O do Hop Pop, que recebeu o perdão e que agora estava sendo cobrado sobre isso, como se ela não tivesse o perdoado totalmente. Por mais que se tenha falado, ela ainda guarda um sentimento pelo ocorrido, mas também não é bom desculpar alguém e ficar sempre retomando o assunto anterior. Mas também temos o lado da Annie, que foi machucada e sente que precisa de um tempo para processar a história. O que não é algo necessariamente ruim, porque nós como seres humanos nos sentimos machucados e temos dificuldade em alguns momentos de perdoar. O que não quer dizer necessariamente que a Annie não goste mais do Hop Pop, mas que a situação a deixou ferida. E ele já fez tudo o que ele podia fazer, ele se arrependeu e pediu desculpas. E também não é saudável para ele ficar tentando impressionar a pessoa magoada o tempo todo, e sim deixar com que as coisas se ajustem aos poucos. Às vezes parece que é só pedir desculpa que tudo será resolvido instantaneamente, mas não funciona bem assim. Precisamos de tempo para nos cuidarmos e fortalecer novamente a confiança. Admitir a si mesmo que não tá tudo bem e que ainda existem mágoas pelo ocorrido é a melhor forma de começar o processo de superação e perdão. E os personagens fazem justamente isso, o que faz com que o relacionamento entre eles melhore. Talvez seja melhor admitir que ainda restaram mágoas em vez de fingir que elas não existem. Acho que isso seria bom. Fazendo um paralelo, outro exemplo de história semelhante, mas ao mesmo tempo bem diferente, é em Steven Universo, no episódio Peça Ajuda, em que Peridot invade o sinal das TVs e com isso, as Jeans precisam ir para o cubo de comunicações, que foi consertado pela Peridot. E com isso Garnet e Pérola se fundem para poder destruir a torre, o que acaba funcionando e elas conseguem resolver. Só que o sinal é invadido mais de uma vez e elas precisam ficar voltando e se fundindo várias vezes. Com isso, Steven e a Ametista bolam um plano para pegar Peridot,
ficando perto da torre, só que acontece que na verdade era a Pérola que estava reconstruindo os destroços para poder se fundir com a Garnet. E observando isso, eles descobrem a verdade, que também é revelada a ela, que se enfurece e no final funde-se com a Ametista para poder destruir a torre por uma última vez. E o app acaba assim, em puro caos. A Pérola gostava da sensação de se fundir, ela se sentia forte, poderosa, completa, e seu egoísmo acaba sendo maior, e ela usa sua amiga para isso, o que faz muito sentido deixar ela se sentindo traída, e esse conflito se pendura por mais tempo, deixando uma vibe meio estranha entre elas. A Garnet até tenta para descontrair e viajar com o Steven, só que ela não consegue, ela se desestabiliza literalmente, fazendo com que ela se desfundisse de novo, com que a Ruby e a Safira, que também era uma fusão, entrem em conflito sobre o ocorrido. Ela mentiu pra nós, pra que formássemos Sardonyx e ela nos enganou. Você não tá se sentindo usada? Ruby, Safira. A Ruby demonstra isso com raiva, ela está em chamas, ela tá furiosa e ela até acaba queimando a piscina. Não, queimando a piscina não, derretendo. Queimando a piscina é complicado, né? Secando a piscina. E a Safira reage de um jeito diferente, porque ela tem a habilidade de ver o futuro. E ela acaba vendo o futuro quando tá tudo bem, tudo resolvido, e acaba se prendendo a isso. E é normal e interessante ver que elas reagem de jeitos diferentes, porque por mais que elas sejam uma fusão a maior parte do tempo, elas não deixam de ser pessoas diferentes e têm suas particularidades. No final, elas acabam se resolvendo e elas conseguem respeitar o sentimento uma da outra. E finalmente responder à Pérola, porque elas estavam a ignorando, o que já é um grande avanço. Vemos uma semelhança com a situação de Anfíbia. A Pérola, assim como o Hop Pop, tenta de todas as formas recompensar a Garnet. Só que isso mais atrapalha do que ajuda, pois ela coloca muita pressão sobre si mesma e nos outros, e acaba falhando na missão por isso. O que acontece mais de uma vez. Só que nessa em específico, a Garnet e a Pérola acabam ficando presas juntas em uma armadilha. E lá elas têm a oportunidade de conversar pela primeira vez depois do ocorrido, falando sobre o que aconteceu e seus sentimentos. A Pérola se sentia fraca, impotente, mas a Garnet tenta explicar pra ela que ela precisa ser forte por si mesma, que ninguém é forte sempre, que inclusive ela tem os seus conflitos por tudo que houve. Ela não era perfeita, que a Pérola precisa continuar forte sem desistir para que com isso elas consigam seguir em frente. Não, mas você tem que escolher ser forte para podermos ir adiante, para eu poder voltar a confiar em você. E para escapar, elas se fundem novamente saindo da armadilha, fazendo progresso na missão, agora que conversaram quase pegando a Peridot. Bom, podemos perceber então a complexidade do pedido de desculpas e suas camadas. O tempo por trás do perdão, tempo importante esse para que nós curemos internamente o suficiente para voltarmos a não necessariamente confiar 100% no outro, mas para conseguirmos seguir em frente com nós mesmos de forma pacífica. Isso também é saber dar espaço ao outro que machucamos, e saber continuar mesmo diante disso. Então, perdoar não é sobre você tirar a responsabilidade do outro sobre o ocorrido, mas sim sobre ficar em paz.